parecia bêbado, o que é de praxe também, cada vez mais sem noção, cada vez mais debochado, cada vez mais humilhando os pobres. O presidente Lula, em declaração polêmica, sugeriu manter a COP em Belém, a COP30 em Belém, para manter a pobreza exposta na capital do Pará. O presidente afirmou que não pretende esconder a realidade social de Belém ou remover pessoas em situação de rua para o evento internacional. Lula sugeriu que participantes se adaptem às condições locais, ironizando sobre a classificação de hotéis. Uma declaração que contrasta com o discurso habitual do governo sobre o combate à pobreza e para o desenvolvimento social. Vamos ouvir o vídeo de Lula e depois vamos para nossos comentaristas. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel 5 estrelas, durma no de 4. Se não tiver de 4, durma no de 3. Se não tiver de 3, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso. Rodrigo Constantino, na sua opinião, Emmanuel Macron vai dormir em um hotel 2 estrelas em Belém ou debaixo das estrelas na capital paraense? O que o presidente Lula está falando, na sua opinião? Só se for de conchinha com a Janja. Aí talvez ele durma. Veja, falando sério agora, né? É até difícil comentar esse sujeito, né? Ele parecia bêbado, o que é de praxe também, cada vez mais sem noção, cada vez mais debochado, cada vez mais humilhando os pobres, né? Como ele fez com aquela senhora que precisava de dentadura e ele, enfim, ignorou o fato de que eles governaram 14 anos prometendo esse tipo de coisa, né? E ela ainda precisa de dentadura. O Lula é isso. Ninguém pode alegar surpresa. Ele nunca foi muito diferente disso. Um cara sem noção, que fala muita bobagem, que humilha, debocha dos pobres, que vive dando tiro de bazuca no pé, mas que é poupado, protegido, blindado, de certa forma, pela velha imprensa. Imagina se fosse Bolsonaro falando essas besteiras. Né? Então, há um duplo padrão que escancara a militância da velha imprensa em relação ao tratamento dado a Lula e ao tratamento dado a Bolsonaro. Agora, tudo isso, Cauti, junto com a queda da economia, que não vai bem e tudo, está começando a pesar bastante, né, nas taxas de aprovação. Nós vamos falar disso. É talvez a principal pauta do dia hoje, o derretimento da aprovação deste governo e a escalada exponencial da taxa de reprovação. Então, é um governo derretendo, a olhos vistos, o Lula cada vez mais falando bobagem por conta disso. O Estadão escreveu recentemente um editorial dizendo que o Lula sem popularidade se torna ainda mais perigoso, porque ele começa a flertar ainda mais com a demagogia típica do petismo, com o populismo, a irresponsabilidade de um governista perdulário, né? Mas eu quero insistir num ponto aqui, só porque não é ser implicante, não é ser chato, é que eu acho um ponto importante na análise. Nada disso pode ser surpreendente. Não pode, eu não admito, eu não aceito alguém virar e falar: nossa, mas o que o Lula se transformou, ele não se transformou em nada, ele é ele há muito tempo, com alguma coerência, na insanidade, no deboche, na falta de noção, no populismo, na irresponsabilidade, é ele. Então, o que Helena Landau, que escreveu uma coluna no Estadão dizendo piada pronta, o Brasil virou uma piada pronta, as elites estão desconectadas da realidade. As elites estão desconectadas da realidade, fizeram um L, como ela fez, musa da privatização. Olhou para o Paulo Guedes, um liberal que queria privatizar até a Petrobras. Não gosto não, vou de Lula. E a elite está desconectada da realidade, mas não é ela. O Brasil virou uma piada pronta, mas não por gente como ela, que fez o L. Armínio Fraga, João Dionísio Amoedo, Pécio Arida, Luiz Stuhlberg, Luiz Felipe Pondé. Quem mais? A lista é grande. Então, eu menciono esses nomes porque nós temos que reconhecer que nós temos uma elite brasileira podre, cúmplice, corresponsável por isso aí.
eles votaram nisso aí. Eles quiseram que esse sujeito voltasse ao comando, que as estatais voltassem à página de polícia e dando rombo bilionário que não é mais rombo, porque é um lucro trans, um rombo que acha que é lucro. Então, meu amigo Caute, é uma desgraça, é a destruição de um país cheio de potencial, mas é uma destruição deliberada. E cada um desses salafrários da elite que fizeram L tem parcela de culpa bem pesada. Só antes de passar a palavra para a Fabi, Costa, tira uma curiosidade para a gente, o nosso público, porque você que conviveu com o Paulo Guedes, né, você conhece bem a turma, também que foi vamos dizer assim, um conjunto de pessoas animada por um espírito liberal. Helena Landau, você falou, foi a mãe das privatizações, né, a musa das privatizações. Telegraficamente, na sua opinião, o que aconteceu que essa turma, que deveria ser liberal, fez o L, sabendo que o Lula é o Lula, né? O que é? Era birra com o Paulo Guedes, era vontade de protagonismo. Não é possível que essas pessoas fossem tão ingênuas de não saber que apertando 13 era isso o desfecho, era esse o desfecho. Essa é uma ótima pergunta e dá para ficar um programa inteiro falando sobre as teorias. Eu tenho algumas, cada caso é um caso. O Armínio Fraga, por exemplo, eu tenho trocas de e-mail com ele. Ele odeia o Paulo Guedes, é pessoal. Ele fala, o Paulo fica criticando a nossa gestão tucana, ele é um injusto e não sei o quê. Existe ali uma birra, sim. O Paulo Guedes chegou de Chicago com o doutorado dele, criou o Banco Pactual, um dos sócios principais, ficou rico, falava que aqueles tucanos tinham que aprender economia, eles só fazendo besteira até aprender alguma coisa, demorou muito, custou muito caro. Então existe uma coisa pessoal. Mendonça de Barros e companhia, no fundo, são meio frustrados e rancorosos com a sabedoria muito superior do Paulo Guedes. Isso é um ponto. Eles também têm implicância com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não é refinado o suficiente para a elegância tucana deles. O Lula tá um pouco, mas o Lula tem uma narrativa de metalúrgico, analfabeto, que eles adoram, porque eles têm uma visão estética de mundo. No mais, ali tem um bando de esquerdistas. São liberais na economia, mas no resto tudo ali é quase PSOL, né? Então, a Helena Landau, a turma do Livres, os libertários do Livres, meu Deus, eles só não são socialistas porque eles querem iPhone. Por isso que são os socialistas de iPhone. O resto tudo é o pacote progressista, globalista, sem tirar nem pôr. Então são pseudo-liberais, são liberals no sentido americano. Alexandre Ocasio-Cortez e o Bernie Sanders são liberals, mas não tem nada a ver com Paulo Guedes e com o liberalismo clássico. Então dá para ficar aqui um programa inteiro, Cabo, te explicando. Nojinho, amargura, inveja, recalque, um monte de coisa, esquerdismo, um monte de coisa, oportunismo, muitos deles estão muito ricos também, ganhando dinheiro com a situação, né? Tem alguns banqueiros aí que estão bem, que são banqueiros próximos do Guido Mantega, desde lá de trás, esse pessoal aí, ó, Esteves fazendo besteira, Esteves e Esteverão fazendo besteira. Então, assim, é uma turma que tem muitas razões para destruir o Brasil enquanto se dá bem. Quem sabe a gente faça uma Braddock especial, um Braddock Show especial para falar sobre isso. Antes de passar a palavra para a Fabi Barroso, vamos também relembrar que o Lula abordou pela primeira vez a possibilidade de reeleição em 2026, citando a necessidade de avaliar suas condições físicas. E lembrando que o Lula tem 79 anos. Lula comparou a situação com a decisão de Biden de desistir da candidatura que havia elogiado como ato de caráter e dignidade. O presidente afirmou querer focar no presente e condicionou a candidatura a estar 100% com saúde. Fabi Barroso, será que o presidente Lula já desistiu, já viu que o negócio está ficando ruim? Daqui a pouco falaremos também da pesquisa de popularidade, mas, na sua opinião, já começando as grandes manobras para tirar-se da disputa eleitoral, para dizer, olha, perder não quero, então vocês que se virem? Olha, acho que nem precisa disso. Eu até mandei para o nosso diretor aí um print de uma publicação da CNN, olha lá. Nenhum marqueteiro vai esconder a inflação, diz líder da oposição à CNN. O líder da oposição é o deputado Zucco. Ele tem razão, né, gente?
o Lula falar que ele está bem de saúde depois dessas coisas que ele acabou de dizer hoje, cada dia ele fala umas 3 pérolas que não tem desculpa. Né? A cara do Sidônio é sensacional. Aliás, tem sido meu hobby. Eu vi isso na internet e eu concordo. Eu fico lá procurando para ver a cara do Sidônio se desesperando. Essa fala dele hoje de dormir na estrela, uma coisa assim, realmente, nem criança faz isso. Né? Porque criança é mais inteligente e organiza um pouco melhor as ideias. E eu recebi também de amigos que moram em Belém. Gente, dá vergonha. Não tinha ninguém para receber o Lula. Tudo que a gente viu aí é aquele mesmo público, assim, nas ruas, na frente desse lugar onde ele estava, ali não tinha ninguém. Tinha só sniper, né? Porque aí precisa ser tipo um Maduro. Quem sabe o sniper vira também para dar volume ali. Então, gente, não tem energia. Depois da queda de popularidade que a gente ainda vai falar, depois do que o Lula vem fazendo formalmente, informalmente, das relações internacionais que ele está estabelecendo e desse alto preço, né, que tem um governo petista, que nós aqui, cidadãos comuns, sentimos em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer cidade, você vai perceber o aumento do custo de vida, né, e aquela coisa assim desesperadora, dá desespero. O Lula falando dá desespero. Aí a gente tenta entender, né, como consta aqui, você perguntou, Cauti, antes para entender por que o pessoal apoiava. Eu já sou um pouco mais na má fé, viu? Eu acho que infelizmente, muita gente ganha quando o Lula está no poder. A gente pode até aqui dizer, por exemplo, banqueiros, né? Lula é o pai dos banqueiros. Então é isso, muita gente apoia porque sabe que no governo Bolsonaro não sobrou essas boquinhas que o Brasil sempre teve. Né? O jogo ali foi bem mais duro. Não é à toa que todo mundo que participou do governo Bolsonaro está sendo perseguido politicamente falando. Né? Então é isso. A gente está vendo o retrato de um Brasil que insiste em dizer que nós somos esses vira-latas que o Lula insiste em nos tratar. Pois é, daqui a pouquinho, antes de passar a palavra para o Serrão, daqui a pouquinho teremos também o ex-ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania e ministro do Desenvolvimento Social e Agrário durante o governo Bolsonaro. Então, daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa declaração do presidente Lula. Ele vai ou não vai em 26, na sua opinião? Ele vai para casa, é o que a gente torce de verdade. Ele não tem condição, ele não deveria nem ter sido eleito, ter tomado o poder para esse mandato que ele está ocupando agora. Ele não tinha condição disso. Agora, Lula, do jeito que está, ele vai levar à loucura o The Planalto Propaganda Minister Sidônio Palmeira. A coisa vai ficar feia para o lado dele. Ele já deve estar até arrependido de ter aceitado essa função. Fazer a propaganda e o marketing de um governo que não consegue ser governo, de um governo que não tem coisa concreta para apresentar, para mostrar como vai mudar o Brasil. Então, tudo virou uma loucura. Cada fala do Lula é uma exposição de alguém que está perdido, de alguém que parece que fala para ele mesmo, descontente com seu próprio desgoverno. Porque toda hora Lula está mostrando uma deficiência. Não está funcionando assim, a gente vai de outro jeito. Não está bom, o pobre, manda o pobre resolver. Não tem comida, não come. Caramba, ficou pirado, totalmente pirado. E o triste é que o sistema de poder no Brasil nos legou essa desgraça. Porque ele reabilitou Lula, descondenando-o para disputar a eleição, sabendo que ele justificaria uma vitória sobre Jair Bolsonaro e que ele teria condição de reunir, né, os malucos, os isentões, os sem noção, para acabarem colocando ele de novo no Palácio do Planalto. Então nós vamos pagar caro por isso, mas talvez o Brasil tivesse mesmo que passar por essa fase de purificação com Lula para entender o quanto a gente tem que respeitar o fracasso e fazer a coisa certa em nosso país. Esse governo Lula, desgoverno, vai ser uma lição para cada um de nós.
Pois é, aparentemente parte do eleitorado brasileiro já está entendendo essa situação, porque hoje saiu uma pesquisa do Datafolha que mostrou como a aprovação do presidente Lula desabou, passando de 35% em dezembro para 24% agora em fevereiro. O pior patamar do petista em seus 3 mandatos. Essa pesquisa entrevistou 2.007 pessoas entre o dia 10 e 11 de fevereiro, a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, e a queda na aprovação é maior entre os eleitores de Lula, ou seja, quem votou no presidente perdeu 20 pontos a popularidade de Lula entre quem votou no presidente em 2022. Agora, somente 46% dos brasileiros acham o trabalho de Lula ótimo ou bom. Em dezembro eram 66%. 41% reprovam o governo, 32% acham regular. Os resultados, então, mostram que o governo está enfrentando de forma bastante, vamos dizer assim, caótica, uma série de crises, como a do PIX e a inflação nos alimentos. Rodrigo Constantino, na sua opinião, esse resultado pode mudar alguma coisa, né, no cenário eleitoral? O Congresso vai se sentir fortalecido, já que o governo está cada vez mais impopular, e Lula, com números tão ruins, de vez poderia renunciar à candidatura em 2026? São boas questões. Vamos lá, por partes. O Congresso, formado ali pelo Centrão Fisiológico, vai olhar esse sangramento em praça pública, esse derretimento do governo Lula, como uma oportunidade de conseguir mais recursos. Vai botar a faca na garganta do Lula e vai cobrar mais caro. É mais ou menos assim que funciona. E vai começar a se posicionar pensando em 2026. É óbvio que tudo isso dependeria de uma premissa muito agressiva de que teríamos eleições limpas, justas, transparentes, né? Isso não está no radar de muita gente. Acho que nem do PT. Então o PT sabe que está derretendo, mas ele conta com seus coleguinhas supremos, com o TSE e tudo mais, para dar aquela ajuda para poder depois se vangloriar. Nós derrotamos o bolsonarismo, né, como já aconteceu no passado. A diferença é que não tem mais o governo Biden ajudando isso, tem um governo Trump de olho nisso e punindo, eventualmente, estripulias e palhaçadas dessa natureza golpista. Então, sim, tem um risco do afastamento, chegando perto de 2026, de muita gente. Ninguém quer sair com o Lula. Fez um evento outro dia para a indústria, estava às moscas, ele cancelou a agenda. Ninguém mais quer ficar muito perto, porque sabe que é tóxico. Mas a turma do Centrão, corrompida, prostituída, quer dinheiro. Então, esses aí conseguem manter algum tempo a coisa. Mais de 40% de reprovação é uma taxa muito alta. 30% taxa regular. Bom, o PT sempre contou ali com uns 25%, 20%, 25% de, enfim, zumbis humanos. Pessoas sem ética ou sem inteligência. Uma coisa ou outra. Né? Pessoas muito limitadas, alienadas, ou pessoas muito sem escrúpulos. Isso sempre deu ali, grosso modo, um quinto, um quarto do país. Ficou nisso e o resto todo já está vendo que a canoa é furada e que está afundando. Então, me parece que isso facilita, por exemplo, dentro da linha pragmatista, pragmática do Bolsonaro e de uma ala do bolsonarismo, atrair, por exemplo, o Kassab. Parece que em conversações sobre a anistia, que a gente abriu o programa hoje, já tem o Bolsonaro engolindo alguns sapos, né, e a coisa pessoal que ele tem ali com o Kassab, com toda razão, né, para ele tentar trazer o Kassab para esse jogo. Costurar alguma coisa com o Tarcísio, pensando em 2026, não sei. Mas o fato é que, sim, é óbvio, é evidente que aumenta a probabilidade de cada vez mais ratos abandonarem o barco. E mesmo numa eleição bastante suja, manipulada, o Lula ser um produto tão ruim que perde. O Lula não tem substituto, o Haddad não ganha nada, a Janja eles tentam turbinar como evita, mas se depender do povo, o povo manda de volta para visitar preso em presídio, né, e ganhar a vida dessa forma. Então não é uma situação trivial, não, do PT. Não é. E eles ficam meio que insistindo na tese de que é um problema de comunicação. Aí chama o Sidônio, vai esperar o carnaval, vai focar numa campanha meio
nacionalista, patriota, o Brasil dos brasileiros, coisa assim, azul, né? De novo, é engodo, né? Vai esconder o vermelho, vai fazer carta ao povo brasileiro, vai sinalizar que defende a soberania da nação, daqui a pouco vira evangélico, né? Então, de novo, a turma não vai mais cair nessa. Não vai. Então, não tem marqueteiro que dê jeito. É um problema de essência. O produto é muito ruim. O problema é que o produto já era ruim antes. Teve muita gente aí, do Armínio Fraga até um certo povão que acreditou em chuva de picanha, fazendo L. Eu acho que cada vez menos gente vai estar disposta a insistir no erro pela quinta vez. Quinta vez, meu Deus do céu. O Brasil realmente precisa ser dissecado e analisado por antropólogos. Essa é a realidade. Fabi, eu queria um comentário de cada um de vocês sobre esse ponto, porque, Fabi, uma coisa interessante aqui, você estava dando uma olhada nas estatísticas aqui, nas pesquisas da Datafolha, lembrando que é o Datafolha, tá, gente? Datafolha é aquela mesma entidade que conseguiu a proeza de errar todas as pesquisas eleitorais em 2022, dando Lula ganhando contra todo mundo com 10 pontos de vantagem. No final foi 1,5 ponto, né? Aliás, foi alguma coisa como 0, se não me engano, em 2022, de diferença entre Lula e Bolsonaro. Então, se o Datafolha dá 24% de popularidade, eu colocaria até menos no caso, né? Mas é impressionante como, a partir de janeiro, quando começou o escândalo do PIX, né? Daquela tentativa da Receita Federal de fofocar, de bisbilhotar as nossas contas correntes, que a popularidade do governo começou a despencar de forma repentina. E também é interessante notar que a popularidade está piorando, especialmente no Nordeste e entre as pessoas, as famílias que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o eleitorado cativo de Lula está abandonando o barco, na sua opinião, Fabi? Com toda certeza. Certeza absoluta. E olha que eu não confio no Datafolha. Se está assim no Datafolha, imagina na realidade. Nem a Janja está ficando ao lado do Lula, né? Vamos lembrar, ela está em Roma, né? Foi lá passar de amiga do Papa e nem ela deve aguentar. Então, ele está sendo abandonado, sim, politicamente. A gente teve importantes declarações de caciques partidários, né? Do pessoal aí, né, que manda no Brasil de verdade, se contrapondo ao Lula, mesmo o próprio Kassab, né, que esse tema realmente é bem difícil para nós, que andou criticando, depois andou recuando, aí hoje foi almoçar com o presidente Bolsonaro, um negócio bem esquisito, né? Assim, esquisito mesmo. Estou falando aqui pela parte do Kassab, tá, gente? Kassab, né, ter que convencer o Kassab de alguma coisa é porque deram poder demais para ele, já começa daí. E porque se eleição, o que vale é popularidade. Se governo bom é o governo que, apesar de tudo, se mantém uma popularidade saudável para não correr risco de impeachment, a gente precisa lembrar que 4 anos de Bolsonaro, a galera da esquerda não deixou, né? Todo dia tinha uma iminência de impeachment, tinha um motivo para impeachment. Impeachment era super falado, agora ficam aí com puritanismo, a gente não pode falar de impeachment quando tem coisas claríssimas, tem crime de responsabilidade provavelmente a ser apurado, né? Tem outras que eu considero até traição nacional, olha, isso é crime, né? Então, pois é, a gente tem uma série de coisas. E o brasileiro, o que mora no Nordeste, o brasileiro raiz, o brasileiro que precisa, né, de qualquer centavinho que faz a diferença, ele sabe. Você acha que ele está engolindo o preço do café, né? Eu até vi aí que a picanha chegou no preço do café, mas é porque o café subiu tão alto quanto a picanha. Então, esse Brasil não tem o reflexo hoje no Pará, né, em Belém. Não dá para dizer que este governo é um governo do povo. Ele não pensou em nenhum segundo. Aliás, ele lascou o povo e continua lascando o povo. E está todo mundo percebendo. Quer um resultado aí que dá para mostrar? Correios. Né? Provavelmente a gente vai ter a CPI dos Correios, que não vai dar para negar, né, que uma das coisas que fizeram foi colocar aquela taxinha, né, a taxinha de importação da blusinha da Shein. Então, pois é, isso, além da impopularidade, também mostrou ineficiente, mostrou o quanto o governo Lula está preocupado, como eu já falei, vou repetir, com banqueiros, né, com a elite burocrata socialista do Brasil. Ele está altamente comprometido com isso.
E o povo não é besta, não é bobo, está acordando. Espero que acorde assim definitivamente, porque não é somente Lula, são perfis como o de Lula, são pessoas, né, que são declaradamente aí contrárias ao que existe um mínimo de decência na política. Esse pessoal tem que parar de ter vez no Brasil. Estamos cansados, o brasileiro está cansado. Do Iapoque ao Chuí, nós estamos cansados. O Brasil não aguenta mais Lula e seus cupinchas. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa pesquisa eleitoral. Vamos dar uma olhada nos gráficos antes, só para o nosso público entender do que estamos falando. Peço para o nosso Cláudio mostrar. Mostra, Cláudio, em geral, depois a gente analisa por renda e por raça, né, por cor. Vamos ver a popularidade em geral do presidente Lula. Esse aqui mostra a renda, mas temos um gráfico que mostra a popularidade como um todo do presidente. Vamos ver, Cláudio, pode mudar o gráfico. Aqui, esse aqui é a parcela dos que avaliam. Opa, voltamos. A parcela dos que avaliam o governo Lula como ótimo caiu de 35% para 24%. Olha, a partir de dezembro, que dezembro foi a última pesquisa, então por isso tem aquele pontinho lá. A partir de dezembro que acontece essa queda importante, improvisa no ótimo bom, e essa subida do ruim já vinha subindo lentamente, mas a partir de dezembro é repetindo. Então, primeiro ponto, esse é o geral. Vamos dar uma olhada por renda, de renda agora, porque por faixa de renda também temos quem ganha menos. Começou a avaliar de forma pior o governo Lula. Quem tem uma renda baixa começou uma avaliação pior. Uma olhada aqui, não sei se temos já o gráfico por renda aqui. A renda aqui, então, para as rendas mais baixas, até 2 salários mínimos, foi para menos de 40%, quase 20%, e as outras foram desses. Agora vamos dar uma olhada na raça. Como a gente consegue por raça também. Também temos uma queda importante na raça, especialmente nos negros, que são um eleitorado cativo, muitas vezes, do governo. Temos o eleitorado do presidente. Jorge Serrão, sua opinião sobre esses números e essa queda repentina da popularidade do presidente. Em sendo verdadeiros esses números, Lula já era. Mas a gente já sabia que ele já era, né? Isso era previsível. Mas o que ficou bem claro depois do escândalo do Pix foi que o Partido dos Trabalhadores traiu os trabalhadores com a mordida que ele botou o leão para dar, que seria essa bisbilhotice com o objetivo de depois tomar dinheiro de quem teria que pagar impostos, mas que estava, em sua maioria, na economia informal. Essa foi a grande tragédia do PT. O PT não soube comunicar essa armação que ele fez. A Receita Federal tomou uma decisão burocrática que não explicou para a população, não teve a devida transparência e publicidade para explicar o que ela realmente queria. E agora veio à tona a revelação oficial, um relatório de servidores, de auditores fiscais da Receita, dizendo a intenção real deles era realmente conferir depois, né, uma comparação com a declaração de imposto de renda, se aquele dado das pessoas que seria bisbilhotado no PIX, nas transferências, no sistema dos bancos das fintechs, se aquilo ali batia com a declaração do imposto de renda. Não batesse, o leão ia morder, trucidar o pagador de imposto, que teria que pagar mais imposto ou imposto de verdade. Então, isso aí, a ilusão acabou, parou. Então, Lula está numa enrascada, a tendência é que essa impopularidade dele piore, 24% fica abaixo até do teto do PT, da oscilação de apoio ao PT, que é em torno sempre de 30%. Ele está abaixo da normalidade de apoio que o PT costuma ter nessas pesquisas aí meio amestradas. Então, situação horrorosa para Lula. Agora, situação feia mesmo é almoço entre Kassab e Bolsonaro. Não sei quem teve mais indigestão nessa parada, porque os dois se detestam.
Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.